Bom dia a todos, meu nome é Rainer Gomes, o título do nosso trabalho é Vertical Parallelization of Difference Evolution Heuristic for Network Slicing 5D Scenario. Os autores desse trabalho, além de mim, o professor Dário Vieira, da instituição EFREI, professor Miguel de Castro, da Universidade Federal do Ceará. Bom, as contribuições do nosso trabalho é paralisar o algoritmo DE e analisar os ganhos e as perdas em relação à taxa de sucesso do mapeamento e o tempo de execução, criar uma função de avaliação que considere o processo de mapeamento de nós e enlace em conjunto, flexibilizar a função de avaliação para considerar os principais parâmetros de QoS na criação de fatias de rede, que são elas a banda, o atraso e a confiabilidade, aplicar o DE em um ambiente de simulação do processo de mapeamento, considerando uma topologia com 3 tipos de nós, os nós de acesso, transporte e núcleo, e considerar que as execuções chegam no decorrer do tempo, ou seja, a gente vai estar tratando de requisições online. O diferencial do nosso trabalho em relação a outros trabalhos, que é o primeiro, analisar a paralisação do DE aplicado ao fatiamento de rede dos sistemas 5G, considerando que todos os nós possuem localizações geográficas, que os parâmetros de QoS incluem ao mesmo tempo a banda, o atraso e a confiabilidade. As contribuições do nosso trabalho é apresentar um modo de paralisação, chamado de paralisação vertical, e apresentamos as configurações às quais ela tem vantagem e desvantagem, sugerimos uma nova forma de paralisação e definimos uma nova função de avaliação para contemplar diversos parâmetros de QoS em vez de uma única vez, com o objetivo de evitar o super ou a subalocação de recursos. Né? Então, nosso trabalho está no contexto do 5G e as redes móveis da quinta geração têm a opção de suportar uma vasta gama de serviços e aplicação. E se dá através, o suporte a essas várias aplicações se dá através de um conceito que é de slice, onde que a gente tem um componente muito importante, que é o Network Slice as a Service, que é um mecanismo padrão adotado no 5G para enfrentar a diversidade de demandas e requisitos distintos de serviços e aplicativos. Nós vemos aqui nessa ilustração que os inquilinos, os usuários, eles podem requisitar ao Network Slicing uma rede virtual, que se dá através de uma requisição, e o 5G vai criar essas redes virtuais, que na nomenclatura do 5G é chamado de slice. Nessa figura a gente vê que os slices eles são independentes, mas eles funcionam em cima de uma mesma infraestrutura de rede, uma infraestrutura compartilhada. Só que cada slice eles funcionam de forma independente e eles não sabem da existência um do outro. Então esse processo de encontrar os melhores nós reais para estar associado aos nós virtuais de cada slice é um processo que se dá, que a gente chama de mapeamento. O mapeamento é matematicamente estudado como um problema conhecido como Virtual Network Embed, ou VNE, e é um problema de complexidade NP-hard. Né? No nosso trabalho anterior, nós fizemos a comparação do algoritmo genético e a gente comparou o DE com o algoritmo genético. Nós observamos que lá nesse trabalho a gente utilizou outros parâmetros de avaliação, mas a gente observou a eficiência do DE em relação ao algoritmo genético, que com os hiperparâmetros população e repetição com valores menores, conseguiu uma taxa de aceite maior do que do algoritmo genético. Porém, isso não representa o menor tempo de execução. Então, nesse trabalho, a gente, através da paralisação, tem o objetivo de diminuir o tempo de execução do algoritmo genético, do algoritmo do DE, do Difference Evolution. Aqui a gente pode perceber nessa figura um meta-algoritmo do Difference Evolution. A gente tem esses dois parâmetros, hiperparâmetros, e dentro desse bloco aí de repetição, a gente tem um processo de mutação, crossover e de seleção. A nossa técnica da paralisação ela vai envolver justamente o processo da mutação, do crossover e da seleção. Eu não vou entrar em detalhes devido à questão do tempo, mas deixo registrado aí as fórmulas para poder fazer a mutação,
o crossover. Dá para perceber que são processo, a mutação e do crossover são funções que demandam mais recursos computacionais do que do algoritmo genético, e é devido a isso que com um valor menor de repetição de população, o tradicional, o algoritmo tradicional, o que a gente chama também de sequencial, ele tem um tempo de execução maior do que do algoritmo genético. Bom, uma das contribuições deste nosso trabalho também é formular uma função de avaliação. Essa função de avaliação ela vai dizer quão apto está um indivíduo. Tanto o algoritmo genético como o Difference Evolution são algoritmos evolucionários que eles partem do princípio da criação de uma população. Essa população é um conjunto de indivíduos e esses indivíduos precisam ser avaliados. Essa função fitness é uma função utilizada para avaliar o indivíduo. E o objetivo da função é dizer o quão apto ou não apto está aquele indivíduo para resolver um problema. No nosso caso, o problema é um problema de mapeamento. Nossa função, quando ele retorna 1, significa que aquele indivíduo atende perfeitamente a uma requisição. Valores maior do que 1 significa que aquele conjunto de recursos associados ao indivíduo tem mais recursos que o demandado. E abaixo de 1 significa que o conjunto de recursos selecionados não atendem à demanda. Aqui a nossa função, a descrição matemática da nossa função, também por questão de tempo, eu não vou explicar, detalhar elas, cada um desses parâmetros, mas essa função é uma função parametrizável e que ela não fica limitada apenas à banda delay, à banda atraso e à confiabilidade, né? Uma outra característica do nosso trabalho as operações entre os nós, né, porque o processo de mutação, o processo de crossover se dá através de operações matemáticas entre os indivíduos, e essas operações matemáticas a gente trabalha dentro de um espaço de solução geográfico referenciável geograficamente. Ou seja, quando a gente tem duas operações entre dois nós, por exemplo, uma operação de adição, a gente pega a latitude e a longitude desses dois nós e incrementa. E o resultado disso pode ser um nó que não existe dentro da minha infraestrutura física. Então, sempre a operação, sempre o nó retornado vai ser um nó que existe na minha rede, mais próximo, levando em consideração que é uma distância euclidiana, do nó existente, que aqui nesse caso aqui, né, essa operação do N1, N2, gerou esse NV, que não existe na minha infraestrutura, mas o algoritmo sempre vai pegar um nó que existe. Tá? Então isso é uma característica do nosso trabalho. Aqui, como eu falei, a gente utiliza uma técnica da paralelização vertical, que nada mais é do que a mutação, o crossover e seleção, como essas operações não são concorrentes, então a gente pode criar threads ou subprocessos para gerar a mutação, o crossover, a seleção individualmente. Então, essa técnica que a gente utiliza para paralelizar. Sobre a simulação, nós criamos 2 datasets, chamado dataset 1 e dataset 2. O dataset 2, quando a gente vai ver no próximo slide, ele é o mais complexo, possui mais nós, mais links, e nós criamos 4 conjuntos de requisições. Né? A primeiro conjunto tem 20, a segunda 50, 100 e 150 requisições. E cada conjunto é mantido igual para cada algoritmo. Pontos importantes aqui é que toda a população inicial, os parâmetros de repetição e população são mantidos mesmos em todos os algoritmos evolucionários. Aqui, nessa tabela a gente tem as características, as propriedades de cada dataset, e dá para a gente ver que o dataset 2 ele é bem mais complexo do que o dataset 1. Né? Bom, em relação aos resultados, nós estamos vendo aí nesses 4 gráficos, né? O primeiro gráfico
utilizando o conjunto de 20, depois 50, 100 e 150 requisições. Aqui a gente tem no eixo Y a quantidade de requisições mapeadas, e que a gente pode observar que tanto o DE paralelizado, ou com threads, ou através de processamento, né, subprocessos, e o algoritmo genético, eles têm mais ou menos, eles têm estatisticamente, a mesma eficiência. E isso é algo que a gente já tinha observado no nosso trabalho anterior. Quando o dataset ele é pequeno, basicamente a taxa a taxa de mapeamento se mantém o mesmo entre eles. A gente já tinha observado que o DE tem vantagem quando o espaço de busca é mais complexo, e é por isso que esse dataset 2, a gente utilizou esse dataset 2, e pela essa figura a gente consegue observar que o DE, né, ele tem uma melhor taxa de aceito, maior taxa de mapeamentos aceitos, né? Por questão de espaço, eu acabei não colocando nessa figura, mas tanto as versões paralisadas possuem estatisticamente o mesmo desempenho do que o sequencial. Isso é um ponto importante, que a gente observou que o fato de paralelizar o algoritmo, a gente não quebrou a lógica do algoritmo, né, ele manteve a sua eficiência, mas o que a gente queria analisar era o tempo. Se a gente, através utilizando a paralelização, a gente iria conseguir diminuir o tempo de execução do DE, né, o tradicional que a gente chama nesse trabalho, o DE sequencial. E essa figura mostra uma característica importante, que aqui a gente tem os extremos, que é uma população pequena e variando a repetição. Um ponto importante que vai influenciar no tempo é a repetição, né? A quantidade, que é a repetição, é um valor que vai representar quantas interações o processo de evolução vai ocorrer. Quando, em todos os cenários, né, o thread ele teve um menor tempo de execução do que o sequencial, e utilizando subprocessos, ele só começa a ter vantagem quando a repetição se torna muito alta. Então a gente pode perceber que quando a gente utilizou 105, quer dizer, uma repetição de 100 e uma população apenas de 5 indivíduos, o subprocesso teve vantagem, né? E ele vai mantendo essa vantagem à medida que a gente aumenta a repetição. Isso se dá porque a criação de threads é um processo muito mais rápido, mais ágil do que de subprocesso, uma vez que threads elas vão compartilhar a área de dados e subprocessos não compartilham a área de dados, né? Então, a conclusão desse trabalho, que a premissa de adaptar o DE em problemas de VNS dá por sua eficiência e natureza que favorece a adaptação a versões paralelas. O número de thread e de subprocessos tem que ser igual à quantidade de unidades lógicas do processador para não sobrecarregar a máquina. Com um dataset pequeno, o sequencial obteve o melhor desempenho, porém, com um dataset mais complexo, né, usando threads, obtém o melhor desempenho que o sequencial em todos os cenários. A paralelização do DE utilizando subprocesso é favorecido com o incremento do tamanho da população e da repetição. O uso de hot start foi importante para reduzir o tamanho da repetição. O hot start é o processo de, inicialmente, ao criar a população inicial, eu já escolher indivíduos que eu sei que tem, recursos que têm condição de atender a uma requisição. Como trabalho futuro, a gente almeja, em vez de paralelizar o processamento de cada indivíduo, isso gera uma sobrecarga muito grande, principalmente na criação de subprocessos, pegar a população inicial e dividir em subgrupos, e cada subgrupo passar por um processo de otimização, um processo evolucionário
à parte, e no final pegar os melhores indivíduos e passar por um novo processo de otimização, a fim de evitar a sobrecarga de criar subprocessos para um único indivíduo. Então, cada subprocesso ia trabalhar com um grupo de indivíduos, mas a gente tem que observar, a gente tem que analisar se a criação de grupos e tratar os grupos individualmente, a gente não vai diminuir a eficiência do algoritmo, que para nós um ponto importante é a taxa de mapeamento, porque a taxa de mapeamento para o provedor significa a quantidade de requisições que ele vai estar atendendo. E isso é importante para o provedor. E também analisar se essa técnica vai diminuir o tempo de execução, em quais cenários ela possui vantagem ou possui desvantagens. Aqui são as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Um obrigado especial para o comitê, os organizadores do SBRC, né, 2022, e um obrigado especial para as instituições Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Ceará, a instituição EFREI, por suporte na realização desse trabalho. Muito obrigado.